Mais um dia, mais um vídeo, e aqui eu tô com vocês de novo para mais um encontro, mais uma live. Ontem, gente, antes da gente começar, eu queria agradecer todo mundo que tá vindo nas lives, tá sendo super especial. Sejam bem-vindos, meus amores, é sempre uma maravilha ter vocês aqui. Eu amo, e é incrível realmente, né, como a energia passa aqui, né, gente? Isso pra mim tá sendo tudo tão novo, né, esse canal, conversar com vocês todos os dias, mas pra mim é como se vocês literalmente estivessem na minha frente. Então, assim, eu sinto que eu tô abrindo as portas da minha casa, como eu sempre digo pra vocês chegarem. Vai ter aqui cafezinho, vai ter chazinho, vai ter quentinho, cobertor, pra gente começar a nossa conversa de todos os dias, né? Então, assim, meus amores, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês, não só hoje, mas em todas as vibes, né? Que a gente tá fazendo. Vibes não, lives. Todas as lives que a gente tá fazendo, tá sendo incrível pra mim, tá sendo super importante pra mim, né? Então, e eu tenho certeza que tá contribuindo aí de alguma forma. Então, a gente se ajuda nesse processo, né? Então, hoje é um dia diferente, eu tive um dia bem difícil ontem, depois eu vou contar um pouquinho mais, e eu sou muito da terapia real, né? Vocês vão ver o que é verdadeiro, o que tá aqui é de verdade, né? Então, hoje pra mim tá sendo um dia difícil, ontem foi também, então hoje, mais do que nunca, como a gente vai estar falando de emoções, né? Eu me exponho, eu me abro aqui, né? Primeiro que o cabelo tá sujo, por isso que tá preso, tá, gente? Ontem eu recebi várias elogios, ai, Emily, seu cabelo fica tão bonito preso, eu falei, então, porque tá sujo, né, gente? Ontem eu não tava no pique nem de lavar o cabelo, então não teve o cabelo lavado ontem. Mas hoje, gente, a gente vai abrir, né, o nosso tópico de hoje com toda a verdade que eu sempre tô aqui pra trazer pra vocês, tanto minha quanto a de vocês. E o tema que a gente vai estar falando hoje, que é muito real, né, assim, é da terapia real, é muito voltado pra como nós vamos lidar com a pandemia, com tudo que tá acontecendo aí fora, com os nossos pequenos, né? E eu acho que hoje é um tema super importante que a gente tá falando, né, por uma série de motivos. Eu acho que pra começar até, né, eu como tô aqui, né, falando que eu tô com o cabelo sujo e tive um dia difícil ontem e hoje também, né, eu tô muito triste hoje. Eu acho que é importante começar a nossa vibe, né, iniciando pela terapia real. Né? O que é a terapia real e como é que ela pode ser aplicada para esse tema que a gente vai estar falando aqui, né? Então, o nosso tema hoje dá suporte para os pequenos na pandemia, mas eu acho que nada mais justo do que trazer o que está acontecendo agora e a gente, né? Então, assim, antes de começar a falar qualquer coisa sobre o trabalho de terapia real, sobre o trabalho de dar suporte para qualquer pessoa, nós temos que começar por um princípio muito básico, né? Nós. Se nós não estivermos cuidando da gente, tá? Nesse processo de pandemia, nesse processo de mudanças, nesse processo de tudo que tá acontecendo, nós não conseguimos ser de serviço para absolutamente ninguém, tá? Isso é um fato. É um fato que é uma realidade, e se atropelarmos isso, né? Se sairmos aí, né, dessa ordem natural dos fatos, do cuidado com a gente primeiro, o que acontece com as nossas relações? Elas se tornam relações ressentidas, porque nós vamos estar tentando cobrir, cuidar do outro, sem cuidar de nós primeiro. Tá? Então, essa é uma parte extremamente importante da conversa que teremos hoje, né? Não existe dar suporte para pequenos, não existe dar suporte para cliente, não existe dar suporte para família se você não estiver fazendo esse trabalho com você primeiro. Tá? Quem me conhece, quem tá aqui nessa live hoje, quem conhece um pouquinho de mim sabe disso, né? Ontem foi um dia difícil pra mim, eu tinha várias coisas pra fazer, não consegui fazer nada, e assim, eu literalmente falei, né, pra todas as pessoas que eu precisava conversar ontem, tipo, hoje eu não tô bem pra conversar, e eu não vou fazer esse processo de tentar fazer pelo outro se eu não fizer por mim, porque eu não tô sendo justa com o outro, né? Quando nós começamos esse processo do entendimento de que nós viemos primeiro, a gente tem que vir primeiro, ele vem do entendimento que para que eu seja a luz para o outro, eu preciso ser a luz para mim. Eu preciso estar cuidando de mim, tá? Porque o que acontece se eu começo a puxar de muito, assim, muito um elástico, tá, gente? Ele quebra. E aí o elástico que quebra não consegue dar nenhum suporte para nenhum outro, para nenhuma pessoa, porque o elástico arrebentou. Então, eu quero começar a nossa conversa, como eu tô falando aqui, em referência a cuidado de pessoas, que não existe o cuidado do outro se não existe o cuidado com você. Você e a saúde emocional sua, ela tem sempre que vir primeiro, tá? Emily, e é uma pergunta que eu ouço tanto, isso é egoísta, cuidar de mim primeiro? Eu falo, é loucura não fazer, é o contrário.
né? O cuidado pessoal com a gente nos dá a oportunidade de sermos melhores para o outro. Podemos apenas contribuir, que seja com nossos filhos, família, pessoas que amamos, se estamos fazendo por nós. E se não estivermos fazendo, gente, esse é o momento. Nós paramos agora e observamos a gente, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu quero trazer com muita clareza aqui é esse, né? O cuidado com qualquer pessoa fora de você só pode vir depois do cuidado com você. Porque senão essas relações vão se tornar relações difíceis e ressentidas. E aí o que vai acontecer? Sabe aquela mãe, gente? Já ouviu a história daquela mãe que o filho tem 30 anos e quer morar sozinho, quer ter a vida, e a mãe fica assim: ai, mas eu abandonei a minha vida pra cuidar de você. Ai, eu não tive um emprego pra cuidar de você. Aquelas mães que viram um encosto, então, né? Acontece, né? E não é só mãe, não. Relações que viram um encosto, né? O marido que fica: olha, eu te ajudei em 1973 e agora eu preciso que você faça isso aqui pra mim. Que saco relações quando se tornam isso, né? Porque é aquela coisa que a pessoa não tá nem percebendo às vezes. Não é que ela faz de maldade, ela faz fica esperando com o boleto, né? Tipo assim, eu vou escrever aqui que a pessoa fez isso, agora eu vou lá cobrar. Não. É o fato da pessoa não entender que a sua saúde emocional precisa vir primeiro. E quando eu cuido da minha emocional primeiro, o que eu faço? Gente, eu tô prontinha, pirilampa pra ajudar todo mundo. Eu, por exemplo, sou assim, né? Eu amo poder fazer o trabalho que eu faço e assim, de novo, não é que eu tô ajudando os outros. Toda vez que eu faço alguma coisa legal pra alguém, eu tô fazendo pra mim também. Então, tipo, né, eu vou fazer com o meu coração aberto. Mas, se eu não estiver fazendo por mim e faço pelo outro, eu vou ressentir aquela relação em algum momento. Tá? Eu vou querer que a pessoa faça a mesma coisa pra mim. Isso trabalha, isso funciona com família, isso funciona com amigos. Então, assim, primeira coisa, tá? Relações que são e causam dependência são relações doentes. Nós não queremos essa relação. Por isso, nós cuidamos disso desde o início, nos dando esse tempo, esse espaço e esse cuidado pessoal, tá? Super, mega, hiper importante. Né? Voltamos para aquele exemplo que eu já falei aqui algumas vezes. Gente, se não colocamos, estamos no avião, tá? Vamos pensar nisso. Eu acho que isso serve exatamente para nossa conversa de hoje. Estamos no avião, tá lá. Caiu a máscara de oxigênio. Em quem é que você coloca primeiro, tá? Vamos dizer que você tem 5 filhos: Joãozinho, Jonas, Maria, Josefa e Ricardo, tá? Chegou aqui nem lembro mais o nome que eu falei agora, mas chegamos aqui na Josefa, já eram os outros 2, né? Então você perdeu, além de perder 2 filhos, você morreu. Então os 3 ficaram sem mãe, né? O que adiantou? Nada. Então o trabalho que nós temos aqui inicialmente é para que dermos a gente primeiro a oportunidade desse cuidado pessoal, tá? Nós colocamos para poder ajudar. Quem sabe você consegue as 5 crianças e ainda consegue ajudar outra pessoa dentro do avião. Tá? Se não colocar a sua máscara de oxigênio, gente linda, você não dura. Tá? E aí todo mundo que ficar também ainda vai te ressentir. Fala: nossa, me salvou, mas o que adiantou? Morreu, né? Então assim, tem tudo isso. Então vamos lembrar que é muito importante que nós nos conectemos inicialmente com as nossas necessidades, pensando no cuidado com o outro. Isso não é bonitinho, isso não é egoísta, isso é essencial, tá? Isso é vida e precisa ser feito, tá bom? Então começamos desse princípio que é muito importante. Eu acho que o outro princípio que eu quero dizer, antes de trazer umas diquinhas de melhor convivência para casa, é um fato muito simples, tá? O que queremos que essa pandemia seja pra gente? Qual a história que nós queremos lembrar, né, dessa pandemia, e qual a história que queremos que os nossos filhos lembrem? Né? Olha que interessante. Qual é essa história que nós queremos levar com a gente desse momento que a gente está vivendo, que é absolutamente único, né? A história que eu quero contar pra mim, que história que é? É uma história de que, ai, gente, perdi o emprego, né? Ai, aconteceu isso, fechou meu espaço, que é o que tá acontecendo aqui, by the way, né, gente? Tá fechando o espaço. Eu quero lembrar que vai ser só isso, e foi um momento de muita tristeza e falta de amor na minha vida, e foi só isso que eu lembro, né? Vamos lembrar que fatos são fatos, e contra fatos não há argumentos, né? Se isso tá acontecendo, gente, é um fato, tá bom, aconteceu. Mas será que é essa lembrança que eu quero levar comigo? É essa lembrança que eu quero que os meus filhos levem com eles, na história de vida deles? Então, essa pergunta é o que vai nos pontuar, o que vai nos trazer juntos nesse momento para começar a pensar e refletir juntos, né? A história que eu quero contar é de responsabilidade minha. Aonde eu quero olhar para essa situação toda é de responsabilidade minha. Não quer dizer, amores da minha vida, que não teremos dias difíceis, tá? Vida é vida e vai trazer momentos difíceis e momentos fáceis. E os difíceis, muitas vezes, vão ser de maior aprendizado. Mas teremos os dois, não teremos só um. Então, o que eu convido todo mundo aqui dessa live hoje é para, primeiramente, escolher o lado que quer ver.
né? E se nós não estamos prontos ainda para essa escolha, nós vamos começar a conectar com a ideia da escolha. Temos a oportunidade de transformar esse momento. Agora, nós queremos? É isso que a gente quer? Somos vítimas da pandemia ou somos escritores de uma nova história? Então, essa é a pergunta que eu quero começar a nossa vibe antes da gente começar os 4 pontinhos, tá? O que a gente quer, né? Qual história que eu conto pra mim? Então, isso é extremamente importante, tá bom? Então, a gente começa, então, falando que nesse momento eu quero observar e eu quero transformar o que está acontecendo aqui comigo, percebendo que o mundo não podia ficar do mesmo jeito e eu tenho crianças dentro de casa que estão me deixando doida, né? Então, assim, eu percebi da minha responsabilidade, Emily, legal, já percebi que o mundo tá mudando e que tá tudo bem e tal, mas assim, como é que eu lido no dia a dia pra eu não ficar doida, né? Pra eu não jogar minhas crianças da varanda, pra eu não ficar, né, tipo assim, pra eu não gritar com eles toda hora, como é que eu faço pra ficar sã, né? Sã não, ou sã, é um dos dois, alguém me corrija aí se estiver falando errado, gente, pra passar esse momento, porque esse momento é um momento complicado, né? O que tá acontecendo com a gente agora? A gente tá em casa, a maioria de nós, né? Com os filhos, tudo gritando no nosso ouvido. Eles têm uma energia, um canal de energia muito maior que o nosso, né? Eles têm necessidade de fazer um monte de coisas. Geralmente, os filhos estariam na escola fazendo um monte de atividades com seus grupos sociais e eles são tudo dentro de casa, exigindo que nós sejamos toda esse canal, né? Essa network. E isso, em cima dos pais, gente, é desumano quase, né? Não que nós não temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, não é isso. Mas é aquela coisa toda que a pandemia traz, né? A mudança sem avisar nada, faz assim, ó, pum! E aí a gente tá aqui tendo que lidar com tudo isso. Então, o que nós podemos fazer nesse momento para nos mantermos inteiros, né? E saudáveis emocionalmente? Então, são esses os pontos que eu quero trazer. Eu dividi em 4 pontos de atenção. Eu vou falar de cada um, eu vou explicar cada um e como vocês sabem, depois da live, eu vou colocar aí para vocês, para ficar guardadinho aí, para que nos próximos 24 horas vocês também possam assistir, tá bom? Então é esse meu compromisso com vocês. Então assim, nós partimos então do princípio que nós escolhemos esse momento agora para ser um momento que eu não sou vítima dele. Eu não sou vítima da pandemia, tá? Eu sou escritora da minha nova história que trouxe também a pandemia como, claro, um fator de desafio e de agravamento, tá? Então, eu sou escritora, mas eu tenho filhos em casa e eu não sei o que fazer com eles. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer, tá? É que nós precisamos olhar um negócio chamado emoções. Quem conhece a mãe Emily aqui já sabe que a gente vai falar de emoções várias vezes, né? Por que falamos de emoção? Porque emoções, gente, são a porta de entrada para o nosso conhecimento interno. Né? Nada mais claro do que um mensageiro chamado emoção para aparecer aqui na nossa casinha e para dar um chacoalhão bem grande na gente, né? As emoções são aquelas que vão guiar o nosso processo de reconexão, tá? Essas são as emoções. E elas são importantes por quê? Porque através das emoções nós trabalhamos uma coisa chamada autoconhecimento, né? Se eu não conseguir trabalhar as minhas emoções, eu não consigo entender o que tá acontecendo, tá? E assim, eu super entendo, tá? Já tô vendo aí as pessoas escrevendo. É difícil até ouvir a live, né, gente? Fiquem tranquilos, vou ficar 24 horas por aqui, tá bom? Podem ficar tranquilos, vocês voltam na live e depois assistam com calma, namastê, dentro do espaço de vocês. Mas então voltando pra isso, o que as emoções causam na gente, tá? As emoções são mensageiras que vão trazer portas de entendimento, né? E isso, meus amores, estamos falando dos pequenos também. As emoções para eles é exatamente a mesma coisa. Então, se no momento que eu começo esse processo todo, eu como pai, como cuidador, não estiver olhando para as emoções, o que eu estou fazendo? Eu estou inspirando o meu filho ou minha filha, né, os meus filhos em casa, a não olharem para as emoções também. Então, a primeira parte de conexão que eu quero que a gente comece aqui é pelas emoções. A ideia das emoções não é parar as emoções e falar, essa aqui não serve. Nossa, o meu filho estava bravo, mandei ele calar a boca. Ótimo, né? Você não está tendo a oportunidade de conhecer melhor o seu filho. As emoções, meus amores, são aquelas que vão trazer pra gente uma visão do que está acontecendo dentro. E são importantes porque a nossa responsabilidade emocional é acolher
acolher essas emoções. Então, com os filhos, como é que funciona isso? A gente vai ver criança frustrada dentro de casa, né? Porque não tá indo pra escolinha. A gente vai ver criança que tá nervosa, ou que tá, né, tá chateada, ou tá realmente entediada, né? Então, assim, as emoções vão trazer pra gente essa porta de conexão com os nossos filhos. Vão trazer a ideia de que a gente pode entender como é que eles estão indo através das suas emoções. Só que, meus amores, é aí onde eu vou um pouquinho mais longe. Não são só vocês que vão entender onde eles estão com isso. São eles também que vão conectar com vocês. E o mais importante, são eles que vão conectar com eles, uma vez que eles aprenderem que as emoções são bem-vindas. Então, o primeiro passo da observação aqui, nessa época de quarentena, é trazer a observação das emoções. É ajudar os nossos filhos a entenderem essas emoções e acolher essas emoções, tá? Vamos lembrar uma coisa? Nós, como pais, dependendo da idade que temos os nossos filhos, se eles têm até, sei lá, gente, se eles têm menos de 15 anos, não muda, tá? Vai mudar o grau de intensidade disso, mas não vai mudar o fato de que nós somos os adultos das relações, tá? Então, assim, a idade adulta para a mente humana é depois dos 21 anos, gente. Então, assim, é meio complicado, né? Nós passamos por fases, né? Então, nós temos do 0 ao 7, onde estamos acolhendo informações, do 7 aos 14, 12, que é ali um momento que as crianças estão passando pelo lance de entender os seus role models, que a gente fala, os modelos mentais, que elas começam a prestar atenção. Depois disso, nós entramos numa pré-adulta fase, né? Então, até os 21 anos. Então, assim, gente, as crianças não conseguem lidar com as emoções delas, tá? Fato. Então, quando a gente vê isso, por exemplo, a minha filha, tá? Que é uma coisinha, mas ela faz isso. Ela fala, eu quero isso, eu dou. Ela, não quero mais. Quem nunca passou por isso? Aí você tira. Aí eu quero, você dá. Aí você tira. E fica naquilo. Você vê que isso é completamente irracional, né? Então, o que acontece quando a gente começa a lidar com essas emoções e aceitar essas emoções? A gente começa a perceber que eles não têm essa coisa larga ainda no nosso cérebro do entendimento das suas emoções. Eles não entendem. Então, eles estão agindo irracionalmente. Como pai, se a gente entrar no jogo da irracionalidade, imagina o que acontece com a gente. Então, a primeira coisa que nós fazemos é entender as nossas próprias emoções, acolher essas emoções, entender que elas estão trazendo mensagens. A raiva traz o fato de estarem sendo violados limites. A frustração é uma expectativa que não foi feita. Então, nós vamos começando a entender essas emoções com a gente para que a gente inspire e ajude os nossos filhos a também entender as emoções do momento. Gente, ansiedade, depressão, tristeza, né? O fato de estar se sentindo chateado em casa ou mesmo entediado, são emoções que estão acontecendo com todo mundo. Fazem parte do conjunto de emoções que nós temos. Então, o ponto que eu quero trazer aqui, meus amores, é que assim, é muito natural eles terem esse tipo de emoção, tá? E o nosso papel como pais é ajudar os pequenos a regularem o seu canal emocional. O cérebro deles não está pronto ainda. Gente, nem o nosso. A gente também não sai da casinha? Então ajudá-los a entender as emoções, ouvir as emoções, acolher as emoções é muito importante. Mas, como eu disse, as nossas emoções também são. Então, se a gente só estiver colocado no outro, tá? Vou lembrar de novo, tô tendo um dia difícil, né? Por exemplo, eu falei isso no começo da live, o meu dia está sendo difícil. Eu não vou parar agora no momento que que tá sendo difícil para mim e não vou me olhar. Eu tenho que olhar para isso para que eu consiga dar suporte para o outro. É necessário isso, é importante. Então, olhar e acolher as nossas emoções é a inspiração que os nossos filhos precisam, tá? E se não fizermos esse trabalho, não vamos estar conseguindo aí dar o suporte que eles precisam. Então, o ponto 1 dessa nossa live é o que eu falei, emoções, tá? Lidar com elas. Ponto 2, meus amores, conseguimos lidar com a pausa? Aceitamos a pausa nas nossas vidas? Lidamos bem com ela? Conseguimos ter um dia de não fazer nada? Conseguimos ter um dia de apenas ouvir as nossas emoções? Perguntinha boa essa, né? E é essa perguntinha que eu quero fazer agora para vocês. Quanto é que dessas emoções vocês estão realmente ouvindo? E quanto é desse tempo todo que vocês estão se dando de pausa e espaço criativo para passar por essa pandemia? Então, se a pausa não está na sua vida agora, que tal se a gente der a permissão da pausa? Eu li alguns artigos que eu achei muito legal falando de estar sendo super produtivo, né? Que esse momento que tem um pouquinho mais de calma, então eu vou fazer todas aquelas coisas que eu não estava fazendo, né? Eu sou super culpada disso, né? Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não paro. Mas, naturalmente, eu tenho me dado nessa pausa toda o meu tempo. Então, assim, meu trabalho vai aqui é a hora que eu vou arrumar minha casa, aqui é a hora que eu vou passar com a minha filha. E ser muito claro em relação a dar essa permissão da pausa, né? Vamos lembrar de novo o que fazemos aqui
que inspiramos os pequenos a fazer a mesma coisa. Se estamos num ritmo que não conseguimos parar, nós damos a impressão para os pequenos que eles também não podem. Então, o entendimento desse momento tão lindo e tão raro, né, de pausa é importante ser respeitada. Então, o segundo passo da nossa, né, desse radar que a gente está fazendo aqui, desse raio-x, é a permissão à pausa. Porque o planeta pede pausa. E se estivermos sempre correndo atrás do rabo, não teremos a oportunidade da pausa. Então, isso também é um ponto que eu quero trazer como muito importante, porque estamos vivendo um momento de reflexão. Se os nossos filhos não tiverem a capacidade de ficar calmos, né, muitas vezes no momento de estarem ali entediados, nós vamos ter que olhar isso um pouquinho, tá? O tédio, gente, é uma das portas mais poderosas de criatividade que existe, porque o tédio faz com que a gente faça todas as outras coisas de um modo automático e nos permite abrir os olhos à criatividade. Por exemplo, uma das coisas que eu faço, e é totalmente pessoal, né? Eu não dou... A minha filha hoje em dia assiste muito mais televisão do que assistia antes, mas assim, eu não dou o iPad pra ela no carro, por exemplo. Eu nunca dei, né? Então ela não tá acostumada a ter, né? E assim, a gente percebe quando vai sair, por exemplo, no carro, às vezes ela tá super entediada, ela fica, entrar nesse carro e não fazer nada, né? Tá aqui e não fazer nada. Mas é quando a gente percebe que ela tá observando a janela. Né? É aquele momento que você observa que ela está fazendo outras coisas que naturalmente, se eu tivesse uma tela na frente dela, ela não estaria fazendo. É o momento da pausa do cérebro que é tão importante. Então, esse momento agora, amores, ele traz isso. A oportunidade da pausa e a importância da pausa agora, sendo respeitada e acolhida por nós, para que seja acolhida pelos pequenos também. A terceira parte disso daqui, meus amores, que é extremamente importante para o dia a dia, é o entendimento do ajuste de expectativas, tá? O que é o ajuste da expectativa? É entender que nossas expectativas eram uma coisa no passado e que esse momento nos traz a oportunidade de novas expectativas, pelo simples fato de não conseguirmos fazer tudo que a gente estava fazendo antes. O que é a frustração? Se observamos a frustração em nós o tempo todo, percebemos que a frustração é aquela expectativa que não veio à vida, né? A expectativa que não aconteceu. Então, se estamos sempre frustrados nesse processo agora, podemos ter aí o entendimento de que a frustração está vindo de uma expectativa que está muito alta. Será que a minha expectativa como mãe também é estar em casa, estar provendo e sendo exatamente o que a criança ia ter se estivesse do lado de fora? Essa expectativa é uma expectativa realista? Pergunta para ser feita. A minha expectativa é que ele tenha e que ele não tenha um momento de parar, né? A minha expectativa, gente, é que eles... Eu tô aqui olhando, tá? Por causa das minhas anotações, não quero perder nada, gente. Será que a minha expectativa também tem a ver com o meu controle, né? Como é que é o meu controle? Eu queria estar com controle de tudo? É possível ter controle de tudo nesse momento? Então, o olhar para as nossas expectativas, ele é extremamente importante, porque o olhar para a expectativa nos permite reolhar o que está acontecendo no planeta agora, entendendo que eu tenho controle zero da história toda, né? E entendendo que eu posso ajudar os nossos filhos e a gente a ver esse momento como uma grande aventura. Como assim, Emily? As pessoas estão perdendo emprego, tá acontecendo isso e aquilo? Gente, tô ligada, tá acontecendo comigo também, tá? Mas se eu só olhar para esse momento e a minha expectativa for que vai acontecer um monte de coisa ruim, né? O que vai ser, o que eu vou estar trazendo? Primeiro que eu vou estar traindo todas essas coisas ruins. Segundo, é que eu não vou dar a oportunidade de ver isso como uma grande história, como uma aventura. Crianças são lúdicas, gente. Usar a aventura e a ideia de aventura nesse momento é super bacana, porque vai ajudá-los a pensar, nossa, é verdade, é diferente. O que é um desenho? Né? O que acontece em desenhos, geralmente? Né? Os desenhos é uma configuração, uma troca aí de um momento que está acontecendo. Ele vai trazer uma história nova. Né? Os desenhos vão estar trazendo coisas, histórias ou capítulos diferentes pra gente. Então, se a gente conseguir nesse momento trazer a aventura como parte desse momento, né? Ao invés de estar trazendo o controle, nós aproveitaremos muito mais.
Ontem eu tava falando com uma cliente, foi super interessante, mãe também, 2 filhos em casa, uma pessoa maravilhosa, e ela tava me falando assim, ela falou, nossa, ela tem uma coisa muito do controle, que é natural, né, todo ser humano tem, porque o ser humano acha que quando ele tá controlando, ele tá seguro, né, e aí eu falei isso pra ela, eu falei, se eu chegasse pra você, alguns meses atrás, e tivesse falado que você ia passar uma pandemia, você ia ficar presa dentro de casa, uma pessoa super social, tá, gente, você ia ficar presa dentro de casa, e que você não ia saber o que ia acontecer, como te faria sentir? E ela falou, nossa, talvez eu tenha sentido muita ansiedade. E é exatamente isso. E como ela tá fazendo, como ela tá lidando com tudo isso? Extremamente bem. Extremamente bem. Porque assim, se a gente começa a entender, né, que esse momento é um momento que eu não tenho controle, isso se torna uma grande aventura. Então, a minha responsabilidade é trazer essa história e essa visão de aventura, não só para os pequenos, amores. Nós não estamos aqui para enganar os pequenos, tá? Nós estamos aqui para inspirar. Então, se eu quero trazer isso como aventura para o meu filho ou para minha filha, eu tenho que trazer isso para mim. Então, a oportunidade que isso se abre é que transformemos isso tudo numa grande aventura. Que a gente consiga ver esse momento da pandemia como uma aventura, algo muito novo. Porque, honestamente, é ou não é? A gente que vai poder enxergar ou escolher. Eu quero que seja a pior história da minha vida, eu quero que seja uma aventura. De novo, somos vítimas ou somos os grandes co-criadores? A escolha é nossa, tá? Então, assim, essa aí é o nosso ponto 3. E, gente, nesse lance de trazer as expectativas, de ajustar as expectativas, trazer expectativas reais, né? Uma coisa que eu tô vendo todos os dias, eu tô achando a coisa mais linda, é o número de famílias saindo pra fazer exercício junto, né? Andar de bicicleta. Eu nunca vi tanta família saindo na rua agora, como eu tô vendo nesse momento, juntos. Não é um que sai ali, o outro que sai ali. Não, as pessoas estão saindo juntas. As famílias estão tendo tempo e espaço. Aproveitar esse momento para estar fazendo atividades para o teu cérebro, atividades para o teu corpo. Conectar com isso e ter expectativas reais. Uma vez que eu não posso estar encontrando meus amigos, eu tenho minha família. E ajustar essas expectativas para que eu consiga sobreviver esse momento de uma maneira muito bonita, muito saudável e muito inteira, tá? Então, essa parte também é importante. Tem um lance muito importante, gente, que eu sempre falo, é a presença, né? Esse lance todo de escolher estar presente, né? Então, assim, quando a gente está fazendo atividades que a gente ama, ou mesmo conectando com coisas novas, a gente tem a oportunidade de se sentir presente. Então, a presença, ela não é um estado futuro ou passado, tá? Dizemos muito que o passado é um lugar depressivo, o futuro é um lugar ansioso e vivemos no presente. Então, quando eu estou em conexão, fazendo atividades que eu amo, eu estou escolhendo estar em presença. E isso é simplesmente maravilhoso, tá? Então, número 3 da nossa listinha aí, ajustar as nossas expectativas. E a nossa parte 4, que é a última parte aqui, é o que eu chamei de conexão e informação, tá? Existem 2 coisas que eu acho importante dizer. Como é que comunicamos para os pequenos o que está acontecendo, né? Nós podemos, tem várias maneiras. Gente, tem também vídeo na internet. Eu tive esse momento com a minha filha, tá? Particularmente, de tentar explicar para ela, porque ela, nos primeiros dias ela falou que queria sair natural. Uma criança que estava toda hora na praia brincando, como é que eu falo que não vai sair, né? Então, eu acabei encontrando um desenho na internet que falava de uma forma muito lúdica, explicando o coronavírus. Eu falei, olha, coronavírus é esse coronavírus, ele tá trazendo algumas pessoas estão ficando dodói, mas ele tá trazendo bastante união pra gente. Olha, a gente tá aqui em casa com você mais, né? Então, trazer aí as histórias, trazer esse negócio lúdico pra criança, porque a criança mega entende isso, e ter informação que seja idade e seja apropriada para a idade deles, né? Nada de trazer informação e falar assim, então, Organização Mundial da Saúde, meu filho, falou que hoje teve 10 mil mortes nos Estados Unidos, pelo amor de Jesus, né? Ter uma ideia, né, muito clara do tipo de comunicação que teremos com os nossos filhos é conseguir estar trazendo aquilo para a idade deles. Então, se você tem um adolescente em casa, sua comunicação vai ser uma. Se você tem uma criança em casa de 3, 4 anos de idade, sua comunicação vai ser outra. Então, ajustar essa comunicação é muito importante, tá? Uma outra coisa é não ficar assistindo todas essas notícias na frente da criança. É um negócio básico, né? Mas essas informações eles não vão entender conscientemente, mas eles entendem inconscientemente, tá? Então, quando eles começam a entender inconscientemente, é o que nós chamamos na psicologia do psique humano, que é aquela última camada, né? Que muda tudo, gente. O psique humano é aquela coisa que é onde mora racismo, é onde mora o machismo, é onde mora convenções sociais que a gente nem sabe que a gente carrega, né? Então, o que a gente faz quando a gente tá trazendo essas informações na frente deles que eles não conseguem processar? Isso cai nas caixinhas do inconsciente, isso não vai ajudá-los, tá?
Então, o que eu sempre falo aqui, sabe, muito importante pra gente estar percebendo, é para que a gente tenha informação que seja apropriada para a idade deles e o que não for, que não assistamos na frente deles, né? E se quisermos saber também, claro, tem que ser fontes de informação segura pra gente, uma ou duas, gente. Eu sou assim, eu não tô falando, não entra na caverna e finge que nada tá acontecendo no planeta, se informa sim, é o seu direito, eu acho que é importante pra gente também saber o que tá acontecendo, mas tenha uma ou duas fontes de informação para que essa situação não os deixe malucos, tá? E a última parte, gente, que eu quero dizer também é que o social, né, o isolamento social, né, o distanciamento social. Aliás, o isolamento social não quer dizer que socialmente a gente vai estar distante, tá? São duas coisas muito diferentes, porque quando estamos aí dentro de um espaço, que nem estamos agora, hoje estamos presos dentro de casa, a gente não quer dizer que a gente está isolado socialmente de todo o planeta, né? Para isso, vamos lembrar, todo mundo que a gente, né, todas as crianças dessa geração agora, elas já nasceram numa geração que não é analógica, ela já é digital. Crianças, gente, processam informação de uma forma muito diferente nossa. Por quê? O cérebro deles já nasceu digital, né? O nosso ainda é os dois, né? Que nem o carro, né? Que às vezes tem dois tipos de combustível. O nosso é assim, os das crianças já são digitais. Então, o que acontece quando temos mente digital? Entendemos o mundo digital de uma forma muito mais fácil do que os nossos pais entendem, né? No caso deles. Então, o que acontece? Ter maneiras de conexão dessas crianças, vídeo de amigos, áudio de amigos, né? Ter momentos de ter ligações de Zoom, de Facebook, de FaceTime, whatever. Tudo aquilo que a gente puder estar mantendo essas crianças conectadas com os seus amigos, né? Com as pessoas que são importantes para elas. Vamos lembrar, isso não é só para os pequenos, isso é para a gente também. Ter os nossos amigos, conversar com nossos amigos, ter esse espaço é super, mega, hiper importante. E temos que olhar para isso com muito carinho. Por quê? Porque somos seres sociais. E se a gente não estiver cuidando disso, nós também podemos ficar doentes, né? A ideia do trabalho emocional, como eu sempre falo, é o cuidado com a gente, né? E o cuidado com a gente quer dizer, como animais sociais, precisamos também ter conexão e contato com outras pessoas. Então, trazer esses pontos, trazer essas pessoas, falar com a avó no FaceTime, falar com a família, ter isso como uma verdade no seu caminho agora e no caminho da sua família também, tá? Então, meus amores, os meus 4 pontos foram esses. E como vocês sabem, toda noite, todo dia depois da nossa live, eu tiro foto disso aqui e coloco aí pra vocês acompanharem. Então, pra gente fazer um resumão antes de acabar, os 4 pontos que falamos de cuidado, tá? A gente lembra primeiro que o cuidado começa com a gente e o cuidado se estende para os nossos filhos, amigos, parceiros e qualquer um que precisa de suporte nesse momento, tá? Nós temos que vir primeiro. Então, entendendo isso como uma grande verdade, nós fazemos a escolha entre sermos vítimas ou sermos co-criadores da nossa história, tá? Escolhi ser co-criador? Belezura, por aí mesmo. A gente vai ter 4 pontos para prestar atenção. O ponto 1 são as nossas emoções. Acolher as suas emoções e nutrir as emoções que você quer permitir que continue com você, ouvindo todas, tá? Nós não diferenciamos e não falamos que as outras não são boas, apenas nutrimos aquelas que fazem mais sentido pra gente. Então, essa é 1, tá? Número 2, permitir a pausa, entender a força da pausa e da presença e dos canais de criatividade que vão vir com esse momento de pausa, tá? Número 3, nós vamos ajustar as nossas expectativas, tá? O mundo tá diferente, nós também. Então, se não ajustamos essas expectativas, acabamos frustrados, tá? Então, ajustar as expectativas é essencial. E número 4, como eu falei, canais de conexão e informação, tá? O tipo de comunicação que você vai passar para seus filhos e o tipo de conexão que eles merecem ter, assim como você nesse momento de tanta dificuldade, tá? A importância desse momento em todos, tá? De todos os que nós já vivemos, é entender que esse é um momento único. Nada nos preparou para uma pandemia, nada estava aqui para nossa pandemia, mas eu quero lembrar que o foco desse momento agora, ele tem que ser a experiência que a gente vai querer levar, a história que eu quero contar para o meu futuro. Quando passar daqui 20 anos, quando a gente falar, olha, vivi uma pandemia, qual a história que eu quero contar? É a história triste de ter perdido emprego, ou de ter fechado espaço, ou disso, aquilo? Ou será que essa parte também vai estar na minha história? Mas o que eu vou escolher é viver esse momento da forma mais verdadeira do mundo, passando por tudo que eu tenho que passar, mas também vendo que essa é uma preparação para o ser humano que eu vou me tornar. Que o mundo agora, gente, está em processo de mudança, então ele precisa de um ser humano melhor. Por isso estamos todos sendo preparados para ser esse ser humano. O ser humano que vai precisar habitar esse planeta, que vai ser aquele que vai trazer para o planeta aquilo que o planeta hoje precisa.
Só que para isso, eu começo comigo. Não fazemos mudança, né? Não fazemos nada sem começarmos por nós. Então, esse é o momento de pausa, reflexão e aprendizado, meus amores. E que nós temos que cuidar de nós para que a gente possa ser a luz no caminho do outro. Seja dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos clientes. Isso se estende a todos nós, tá? E é esse o recadinho de hoje. Como vocês sabem, meus amores, eu tô aqui todos os dias essa semana e na semana que vem pra tá falando com vocês. Quem tá no Brasil, eu tô de domingo a quinta. Quem tá na Austrália, eu tô de segunda a sexta. Eu vou estar continuando esses vídeos aqui. O horário da Austrália é sempre 10 horas da manhã. O horário do Brasil é sempre às 9 da noite. Em que eu vou estar trazendo várias informações aqui, coisas para dividir com vocês. E o mais legal, nessa próxima semana, nas nossas próximas 2 semanas, teremos casos reais de pessoas que eu tô até vendo alguns nomes aqui que vão fazer parte de nossos casos reais, que são pessoas inspiradoras e maravilhosas, que vão estar aqui dividindo a experiência do processo de reconexão com vocês, que tá sendo lindo. Então, venham, entrem aí, apareçam no horário que eu falei, estejam parte disso, tá? A segunda coisa que tá acontecendo agora é que nesse momento a gente tá na semana do Reconecta. Se não sabe o que é ainda, vai lá nos links e vocês vão ver. Eu tô fazendo aulas, liberei minha primeira aula hoje pra vocês. São 3 aulas que estão aí, é só você se inscrever pra você conseguir ter acesso, tem que se inscrever para pegar. Começou hoje, então se você não foi ainda, vai lá e se inscreve. Ai, que legal, que lindo! Vocês estão participando, ótimo. Gostou do primeiro vídeo, então? Maravilhoso. Eu adoro ouvir vocês aqui. Então, se não estão participando, vão lá. São aulas gratuitas, de novo, é o que eu preciso fazer pro planeta agora e vocês são as pessoas que eu quero estar trazendo mais todos os dias, tá? Vocês são minha tribo, vocês são as pessoas que eu tô aqui trabalhando e que me inspiram também, né? Em momentos de dificuldade, gente. Eu falei, né, como vocês sabem, a terapia real é pra todo mundo. Eu sempre tô aqui contando o que tá acontecendo. Que linda que vocês participando. Eu tô super feliz que vocês estão participando. Que maravilha. Obrigada aí por todo o feedback. Tá sendo incrível, gente, pra mim, assim, essa semana tá sendo super importante, tá acontecendo muita coisa na minha vida, hoje tá um dia que eu tô muito triste, sabe, meu coraçãozinho tá dodói hoje, e eu tô ouvindo, né, hoje na hora que saí de casa, eu até falei isso pra Sofia, eu falei, sua mamãe tá com o coração dodói, né, e eu acho que tem que dizer, né, o meu espaço foi fechado ontem, né, ontem tá aí com a placa de tá alugado, tá acontecendo hoje, tô processando tudo, então é o que eu sempre falo, a terapia real é pra mim também, então eu fazer esse trabalho pra vocês também me dá muita ajuda pra que eu continue fazendo, né? Porque vocês também me inspiram. Então as histórias que eu tô ouvindo só da aula de ontem, meu Deus do céu, e eu tô super feliz que vocês estavam tudo lá nas aulas também. Indica pros amigos, tá, gente? É gratuito. Quem puder participar vai ser muito legal, que a gente vai ter vários exercícios práticos, né? Pra entender aí onde é que a gente tá no caminho da reconexão, né, com a gente. Então, assim, assim, amores, eu vou por aqui, né? Hoje acaba a minha live de hoje, mas assim, vão lá quem não foi ainda no Reconecta, entra nos links e se inscrevam, né? Tipo, ai, que bom que vocês estão gostando, tô super feliz. E entrem lá, e é claro, todos os dias a gente vai estar aqui. Amanhã a gente vai ter entrevista com uma pessoa super especial, a gente tá todo dia fazendo entrevistas agora, e a gente continua o nosso processo da verdade, né? Desse caminho da nossa terapia real, né? É com vocês, né? E sempre hoje que eu tô aqui trabalhando, e assim, vale a pena cada minuto aqui trabalhando com vocês. Eu agradeço muito, meus amores, a live de hoje, a participação de vocês, o carinho, os feedbacks todos, e vamos lembrar que a terapia real quer dizer que as emoções são reais. Vamos cuidar das nossas emoções, vamos olhar para as nossas emoções, tá? E vamos estar aqui para dar suporte para quem precisa. Apenas fazendo a nossa parte é que podemos ser, os grandes contribuidores do caminho do outro. Começa sempre com a gente, tá bom? Então é isso, amores. Quem não tem meus canais ainda, vai lá. Tem canal YouTube, tem canal Facebook, vai lá, segue a gente, compartilha e, é claro, se inscreve para receber as novidades também, que a gente vai estar aqui sempre junto, tá? Ai, que lindo, que lindo. Ouçam, essa live vai ficar gravada por 24 horas também, tá bom? Beijo na alma de todos vocês. É sempre um prazer e uma honra estar aqui. E amanhã a gente tem mais, tá? Mesmo bate horário, mesmo bate canal aqui pra gente estar trocando ideia, tá? Com todo o meu amor e meu carinho, tenha uma boa noite para quem tá no Brasil, um bom dia para quem tá na Austrália e vamos que vamos, né? Porque esse momento não vai parar, mas vai fazer da gente muito mais forte, tá? Beijo na alma de vocês, meus amores. Tenham um excelente dia, tá bom? E até amanhã. Tchau, tchau!